Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Vocalize, o podcast da Vocal Silence, uma health tech que integra as inteligências artificial, social e emocional, transformando a vida das pessoas e das organizações. Eu sou Jade Aguirre, junto com a Vivian Teixeira, trazemos luz ao que precisa ser olhado e transformando o silêncio em ação. Parte 2 de um episódio super importante para nós. Seja bem-vinda, Vivian. Obrigada. Vamos continuar, né? Vamos continuar? A gente nem saiu daqui. Não, eu prendi meu cabelo, tirei minha jaqueta que eu fiquei com calor, peguei um café e agora estou preparada para continuar o nosso assunto extremamente complexo, extremamente relevante. Ele é muito complexo. Eu acho que a gente deveria fazer uma temporada só sobre assédio e ver várias perspectivas, porque é um problema biopsicossocial legal. Então eu acho que seria muito interessante analisar várias nuances, porque inclusive a definição de assédio ela não é clara. Não existe uma definição legal. Então tem muitas opiniões. E era interessante estressar esse assunto, sabe? E também trazer a oportunidade da vítima se defender. Eu acho muito bacana. Eu acho também. E a gente tem esse propósito que a gente fala quase que todo episódio, né? Qual que é o nosso propósito? E é, de fato, transformar silêncio em ação. Então, só assim, só dando espaço para esse diálogo que a gente vai conseguir fazer nossa missão acontecer de fato, né? Perfeito. Quer começar falando um pouquinho, então, do porquê que a gente não tem uma definição clara do assédio? Vamos começar do... Posso começar um recap e aí a gente vai pro... Vai lá, Tá. vai lá. Então, a gente linkou o assédio na questão do propósito. A gente viu como um ambiente tóxico, ele corrói as estruturas, corrói a dignidade humana e pode levar pessoas que não têm perfil de assediador por natureza a serem por decorrência de um ambiente tóxico. Tem até uma pessoa que eu admiro falando que a gente deveria ter empatia pelo assediador. Porque, na verdade, se você trocar o assediador, não adianta nada. O próximo vai repetir. Porque ele é apenas um canal de uma cultura tóxica. Então, eu acho... Não sei se... Perigoso. Empatia. Porque a vítima, geralmente, ela é colocada nesse lugar porque ela tem o excesso de empatia. Então, pra vítima, talvez não. Pra gente, talvez sim, mas a gente trabalhou muito esses conceitos, a gente trabalhou muito uma classificação do Adam Grant, que é um psicólogo organizacional, sobre os doadores, os tomadores e os trocadores, os givers, os takers e os matchers, e como eles estão relacionados nessa questão do assédio. Eu acho bem bacana. A gente deu uma passada rápida para a questão da vítima, como é importante ser curioso sobre as emoções, porque elas são sinais, são pistas. E a Jade interrompeu aqui quando eu estava dando muitos minutos, e ela tá certa, porque ela é gestora do tempo, e não pode ser cansativo, mas é um tema muito importante. Então, eu gostaria só de terminar da vítima, e Claro. aí a gente vai pro Posso só fazer um preconceito. convite para a pessoa que não assistiu a parte 1? Se você puder, assista, porque você vai ter muito mais repertório para continuar ouvindo essa conversa a partir de agora. Tá aqui nos nossos canais, Spotify, YouTube, então... Se você não assistiu, dá um recap, volta para outro episódio e aí você vem para cá. Perfeito, obrigada, Jade. Então, a vítima, a gente falou sobre ela, né, que era bom ter curiosidade sobre as emoções, porque as emoções, elas significam alguma coisa. Que as pessoas que querem manipular, elas usam sentimentos baixos. Ela usa culpa, vergonha, medo e às vezes o ódio. Elas usam essas emoções porque elas conseguem extrair rapidamente daquela pessoa uma resposta. E é uma resposta que dá resultado. Mas, infelizmente, o resultado, ele é no curto prazo. No longo prazo, é tanto hormônio de estresse no corpo dessa pessoa que adoece. Então, no longo prazo, ela está acabando com o valor da companhia porque ela está acabando com as pessoas. E já os líderes que estão mais conectados com o propósito, que são menos os takers, os tomadores, e mais os givers, os doadores, o que eu posso fazer por você, como eu posso te ajudar, como a gente chega lá, um ego mais controlado, emoção mais controlada, ele é mais de inspirar, ele evoca da pessoa sentimentos mais nobres. Ele evoca o entusiasmo, a vontade de contribuir, o pertencimento. Mas para ser esse tipo de líder tem que ter muita ferramenta. É uma vida ali de autoconhecimento, de... Inteligência emocional, isso é... Inteligência emocional e social, que é o que você fala em toda a abertura do episódio. Toda a abertura eu falo. Se você já gravou essa fala que eu tenho, fala comigo na próxima vez que eu vou amar. E aí, e a vítima, como é estigmatizante esse nome, né? Vítima.
Porque a sociedade detesta a vítima, vê a vítima como um ser fraco, que com certeza fez por merecer. E isso muito tem a moldura do Freud aí. Eu dei até um exemplo pessoal para dizer como é injusto. E recomendei um livro maravilhoso que me foi recomendado, que é a Marie-France, eu não sei falar o último nome dela, Irigoyen, não sei. Mas o nome chama Assédio Moral, a Violência Perversa no Cotidiano. Se dessa conversa, a pessoa que está suspeitando que está no assédio, ela comprar esse livro e ler, a gente já fez a nossa missão. Cumprimos a nossa missão. Porque é um livro muito poderoso, que me ajudou muito. Então, eu recomendo fortemente. Mas eu só queria dizer sobre as vítimas, que a gente começou, que tem a questão muito complicada, que é a questão do trauma. Porque quando tem trauma, a vítima não consegue ler bem os sinais. Acontece uma distorção na percepção dela. Às vezes, um assunto que nem é assédio, ela lê como assédio. Porque ela está machucada, ela está ferida antes. Então, o trauma, o que ele faz um trauma? O trauma é uma coisa que aconteceu lá no passado e que ainda repercute no presente. Isso é a definição de trauma pela sumidade, a pessoa mais maravilhosa e incrível que já escreveu sobre isso, que foi o primeiro, inclusive, que é o Bessel van der Kolk, que é um professor de Harvard, e eu admiro muito essa pessoa. E eu tô com um livro dele aqui, eu gostaria também de recomendar, porque ele trata de soluções para quem tem trauma. Porque o trauma, ele é uma desconexão com o seu próprio corpo. Olha. Porque muitas das nossas dores maiores, elas ocorreram antes da gente formar linguagem. Então, num período que a gente não tinha linguagem no nosso repertório, foi gravado no nosso sistema nervoso. Então, a criança, ela vai para o mundo olhando o mundo muito distorcido. E é complicado porque tem um mundo interno e um mundo externo. E o jeito que ela interioriza o mundo externo é prejudicado por essas lentes. Então, essa questão do trauma ela é muito relevante, ela precisa ser tratada. E a missão desse querido, o Bessel van der Kolk, é trazer luz à questão do trauma. E eu também indico fortemente esse livro, que chama O Corpo Guarda as Marcas. Porque ele não só define e explica como isso é formado e como as pessoas sofrem disso. Aliás, todo mundo devia ler, mas também o que fazer. E trauma físico, emocional, sexual, tudo. Todos. E a questão da cura, muito, por exemplo, ele fala aqui da yoga. Porque a yoga te faz reconectar com o seu próprio corpo. Então, ele é somático, ele é como se você reprogramar para você se sentir. Porque tem pessoas que não conseguem se sentir, estão tão alienadas do próprio corpo que não conseguem se sentir. Então, para a vítima, eu recomendo esses 2 livros maravilhosos, que é da Marie-France e também do Bessel van der Kolk. E dá uma olhadinha na parte das soluções, porque ele não só mapeia o problema, como ele recomenda algumas soluções. Então, essa foi a questão da vítima. Agora, tem a questão da resposta ao estresse, né? Dos 4 Fs, isso tem a ver com a vítima também? Boa, Jade, bem lembrado. Acho que era bom a gente gente contar a história, né? É bom a gente contar a história, porque se a gente começar com conceito, a gente tá dando muito conceito, né? Tem que vai lá mais história. Eu vou dar um exemplo de assédio sexual, e depois você conta esses 4 Fs, que eu acho que são muito importantes. Eu era muito jovem, uma das primeiras empresas que eu trabalhava com muito homem, e tinha um que adorava fazer massagem. Nossa, querido, você não quer ir pra casa, não? Conhecer sua esposa? Exato. Dar uma volta? Aí eu falei pra ele, olha, eu não gosto que você toque no meu corpo. Ai, não tem nada a ver, todo mundo gosta de massagem. Eu falei, eu não gosto. Da sua massagem. Eu não gosto e eu não quero que você faça em mim. Aí ele, no outro dia, foi fazer de novo. Eu falei, olha só, se você fizer massagem em mim, eu vou quebrar sua cara. Aí ele falou, né, que às vezes a minha cara engana, né? Não, pelo amor de Deus. Já aconteceu isso comigo também. Eu comentei com 2 pessoas muito próximas minhas que eu dei um soco uma vez num cara. Eu já fiz isso. Eu consigo imaginar você, porque você é muito assertiva. Eu já fiz isso, eu dei um soco, eu nem vi a cara, pá! Eu fiz isso. Eu acho que é isso, tem que incentivar. Mas tem mulheres que falam, gente, eu travo, né? Enfim. E aí, o que acontece? Eu falei, eu vou quebrar sua cara. Aí ele falou, imagina, com essa cara de anjinho. Eu falei, olha só, eu sou advogada. Você fala pra sua esposa pegar todos os seus bens e colocar no nome dela, porque eu vou atrás dos seus bens e vou deixar você sem nada, pelado. Ai, você é incrível. Aí ele ficou assim, porque eu vi você dando um abraço no mendigo e eu achei que tudo bem.
é uma outra história. Pelo amor de Deus, eu espero que esse querido esteja assistindo esse episódio. Aprende alguma coisa aqui hoje conosco. Assista isso. E, bom, quer saber a história do abraço do mendigo? Deixa pra lá. Não, vai, pelo amor de Deus, eu tô extremamente curiosa. Enfim, é pra você ver como é a pessoa, né? Existem toques e toques. Claro. O abraço do mendigo, eu tinha ido no lugar com o pessoal do trabalho almoçar e uma pessoa muito boazinha pediu um dinheiro e falei, na volta eu te dou. Aí na volta eu separei alguns trocados e dei, tá aqui. E fui andando e vi o cara que realmente eu tinha combinado com ele que ia dar na volta, eu dei pro errado. Eita. Aí eu falei, desculpa, eu dei pro seu amigo ali, pede pra eu dividir pra ele. Ele, não, beleza, fique em paz. Eu achei ele tão fofinho, eu fiquei com dó. Falei, peraí. Aí eu tinha R$10 na bolsa, faz mais de 20 anos. Aí eu peguei e dei pra ele os R$10, ele ficou tão feliz. E ele olhou pra mim, assim, com tanta ternura e falou, posso te dar um abraço? Olha isso, gente. Você poderia ter respondido pro seu colega de trabalho, querido, até o mendigo perguntou se ele poderia me dar um abraço. Você não teve a capacidade, até, né? Tô sendo totalmente escrúpula falando isso, mas assim, você tá se comparando com o mendigo, pois bem, ele teve muito mais educação que você nesse cenário. Pois é, e foi assim, eu cito muito a Bíblia. Eu fui criada num lar muito cristão, né? E eu acho que a Bíblia, ela é fundacional da nossa cultura. Então, eu cito muito. Eu não sou religiosa, eu não vou em igreja, mas eu acho que ela é uma base muito importante. Tem coisas muito valiosas lá. E tem uma parte nela que fala que quando uma pessoa foi pro céu e Deus falou... Aparte-te de mim porque eu não te conheço. Sai fora porque eu não te conheço. Ele falou, como não? Em seu nome eu fiz isso. Em seu nome eu fiz aquilo. Eu falei assim, quando eu tive frio, não me deu o que vestir. Quando eu tive fome, não me deu o que comer. Quando eu tive sede, não me deu o que beber. Então, toda vez que tem alguém nessa situação, eu classifiquei isso como um abraço de Jesus. E foi muito terno, né? É um contato físico, mas com um sentido humano. Nesse sentido, a gente sente quando alguém quer tirar alguma coisa de você, né? E eu disse pra ele, o abraço do mendigo foi o abraço de Jesus. O seu é um toque que eu não me agrada, então não quero. Mas por que contando essa situação? Eu tive muitas amigas, e essa parte triste, que foram violadas na infância. Quem não conhece alguém? Quem não conhece, as estatísticas são muito altas. São muito. E quando uma pessoa traz esse trauma, o que pode acontecer com essa pessoa? E aí você pode falar dos 4 Fs. São 2 muito famosos e 2 foram incluídos que eu acho que deixa a resposta mais rica. No momento do trauma ou você carrega esses 4 Fs depois do trauma? Carrega depois. O trauma, ele causa uma reação. Quando aconteceu, e depois você não vai sentir o que você sentiu lá no passado, você vai reviver ele como se estivesse acontecendo agora. Então, ele perpetua mesmo. Ele continua produzindo efeitos, mas ele desliga uma parte do cérebro que é relacionada ao tempo. Então, é como se você estivesse vivendo o mesmo trauma que você viveu na sua infância. Então, contra dos 4 Fs. E aí, eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma amiga que foi violentada na infância. Não, tá bom. O que são os 4 Fs, né? São as respostas automáticas que uma pessoa passa quando ela tá numa situação de ameaça, de estresse ou traumática. Perfeito. 4 Fs. O primeiro F é fight. Fight em inglês é lutar. Vou te então dar porrada na sua cara. Você vai forte, né? Então você discute, você ameaça, você fight. Vai pra cima. O outro F é o flight, de voar. Sai fora. Corre. Então você sai correndo. Então, qualquer trauma, né? Você vê aquela situação, opa, aqui não. Você pode sair fisicamente, ou sair do assunto, ou sair daquele cenário. O terceiro F é o freeze. Isso acontece muito. Muito com mulher, principalmente. Freeze em inglês é congelar, então você paralisa. Você não sabe o que você faz, você fica realmente de mente. Só que por dentro, imagina o estresse que a pessoa está enfrentando. E a minha amiga me contou que teve esse abuso na infância, que quando acontece uma situação no presente, ela revive o passado, como se fosse hoje, e ela congela. E toda aquela lembrança, todo aquele estresse. Então, é muito diferente uma resposta para uma vítima com trauma do que uma pessoa que está mais fortalecida, que não teve esse problema na infância. E quanto à última? Com certeza. O último F é o fawn. F-A-W-N, que significa submeter-se ou agradar o próximo, né? Então, você concorda mesmo sem querer, você cede. É como se fosse a síndrome de Estocolmo. Você sente que você não tem saída. Você tem que agradar o seu agressor.
para ele ser mais piedoso. Isso é perigoso demais. Perigoso demais, exato. Você tá fadado, né? Tá. Ao sofrimento, à dor. E aí vem algum psicólogo, na frase que eu citei no outro episódio, falar que a vítima, ela tem tendências masoquistas. Eu quero morrer de ódio, porque, olha eu, vendo minhas emoções. Não, nesse você caso o tá ódio no fight aqui. permitido no fight. É. Exato, não pode. É muito injusto com a vítima. Mas bem notado você ter lembrado desses 4 Fs. Obrigada. E aí, só para trazer de novo para a prática, né, para ação, né, nesse silêncio que a gente está trazendo, conhecer esses 4 Fs nos dá autoconhecimento, autoconsciência e aí sim impor os seus limites, saber em qual cenário você pode ou não estar se encaixando e tentar reverter essa situação. Olha, o trauma é uma questão... É que é muito sério, é né? muito sério. É um acompanhamento, é uma questão psicológica mesmo, psiquiátrica. Muito sério. Eu e é concordo. entrar em contato com o próprio corpo, como o Bassel sugere. Vou colocar aqui para um profissional indicado. Agora, eu posso contar um cenário muito bizarro para quebrar um pouco o gelo? Quebra. Porque eu vou contar uma história, eu queria que vocês imaginassem a Jade, assertiva do jeito que é, dando porrada mais ou soco menos. no cara. Eu choro Olha só, muito. olha essa história de assédio sexual. Diga. Jade, me conta, como que você reagiria? Você recebe um e-mail de um cara chamado Cachorrão 17 centímetros. Eu nem vou ler, mas tudo é tipo isso, eu nem vou ler. Cachorrão 17 centímetros é um e-mail que eu não vou ler. De alguém do seu trabalho. Uhum. E diz: hoje fiquei sabendo que você está solteira, por isso estou feliz. Sei que você não me conhece, mas sou seu fã antes de você se casar. Por favor, me responda. Vários exclamações. E aí, vários repetidos. Então, isso, para a Justiça do Trabalho, se configura assédio sexual. O outro, vamos só para quebrar o gelo, de um sujeito chamado D. Paco Rabanne, entre parênteses, cheiroso. Tô falando que eu não vou ler, que eu não leria Não esses vai ler? e-mails. Agora, imagine uma pessoa que tem a situação de trauma, a petrificação que isso pode gerar. E aí, entrando agora no assédio sexual, né? Que é o que todo mundo confunde, assédio com assédio sexual, assédio moral, assédio sexual. E na Justiça do Trabalho, vamos para os conceitos, existem esses 2 formas de assédio, o sexual e o moral. O sexual, ele tem uma tipificação no Código Penal. Ele não é só um problema de Justiça do Trabalho, ele pode ser um problema de justiça criminal. Você pode pegar a pessoa que está mandando esses e-mails e mandar lá, fazer um boletim de ocorrência, que ela vai responder por assédio sexual. Não necessariamente precisa ser físico, do toque. O sexual pode sim ser. Assédio não é estupro. Tá. Assédio é você assediar. Então, só que tem uma questão. O e-mail, esse assédio tem que ser com superioridade hierárquica. Tem que ser de um chefe, alguém que tem alguma relação de subordinação. Por exemplo, o meu chefe está fazendo isso comigo. Isso não faz sentido Na nenhum. Justiça do Trabalho, pode ser colega, pode ser até inferior. Mas o Código Penal, o tipo penal, diz que tem que ser com subordinação hierárquica. Tá. Então, tem 2 esferas que você pode ir. Você pode fazer um boletim de ocorrência e ir na delegacia. E aí aquilo vai ser um problema sério para a pessoa, porque ela pode perder o réu primário dela. E no outro cenário, você processa a empresa e pede uma indenização, porque a empresa tem o dever de cuidar dos funcionários do ambiente de trabalho. Eu posso fazer uma pergunta prática? Claro. Se eu fosse fazer um BO, eu teria que ter as evidências? Então, por exemplo, eu fui tomar um café com o meu chefe e ele só falou pra mim algumas coisas absurdas. Sim, você tem que provar. Você tem que provar, né? Tem que provar. E aí, sei lá, Testemunha. Então, eu tenho um caso de uma amiga bem próxima minha que me contou uma história parecida e eu, pelo amor de Deus, você não vai ter nada, né, pra provar. Uhum. Mas ela falou, sim, teve a garçonete, ela viu, ela é testemunha. Nesse caso, ela deveria levar a testemunha pra fazer o BO? Sim. É a única forma dela provar. É a única forma dela provar. Mas é tanta dor de cabeça que, às vezes, as vítimas, elas não querem ter esse estresse. E aconteceu com uma menininha, eu fiquei chocada porque eu ajudei muito ela nessa questão. E quando eu fui fazer audiência, eu estava ajudando, ela teve 11 anos e um professor apalpou ela, no jeito que eles falavam, apalpou o traseiro dela. E ela, 11 anos, ficou em choque. O professor foi mandado embora, os pais resolveram processar o professor. Na hora da audiência, a promotora de justiça de Portugal, perguntou para a mãe que
roupa a criança estava usando? Você tá brincando? A mãe começou a chorar. Essa pergunta vem do advogada do réu, primeiro uma mulher fazendo essa pergunta. Não, vem da promotora de justiça, a pessoa que deveria estar ali cuidando da criança. Nossa. Que importa que roupa que uma criança de 11 anos está? Se ela estivesse pelada, você acha que um professor vai poder tocar nela? Então, sabe, tem esse estigma ainda que a gente precisa trabalhar para acabar com ele, que a mulher... o que a mulher estava vestindo? Entendeu? Pelo amor de Deus. Então, você já sai não querendo enfrentar todas essas situações. Então, e a gente precisa é trazer o F esse do debate. Fight. É o F do fight. É o F do fight. Gosto da Jade. A Jade é Pelo amor combativa. de Deus. Exatamente. Então, esse é o assédio sexual na Justiça do Trabalho. Tá. Ele é muito subnotificado e ele precisa ser endereçado com muita seriedade. Quando a gente fala de assédio moral, na verdade, qualquer assédio na Justiça do Trabalho, ele não existe um conceito legal. Então, fica muito vago. O que os juízes fazem? Eles usam muito o conceito, os princípios constitucionais da dignidade humana, Uhum. do direito a ter uma personalidade, que o empregador tem que promover um ambiente saudável. Então, eles vão mais pelos princípios, mas não tem um conceito exatamente. Tá. Onde eu vi que eu adoro os conceitos que dá pra gente pegar emprestado pro lado de cá, e que eu acho que é uma ótima ideia a gente falar, porque a gente vai estar ajudando outras mulheres, e a nossa causa feminina, ela é muito em voga, assim, no nosso espírito, é falar da Lei Maria da Penha. Tá. A Lei Maria da Penha, ela se aplica para mulheres vítimas de violência doméstica. Doméstica, no âmbito familiar. Ela foi criada por conta da Maria da Penha, uma mulher espetacular. Depois dá uma estudada sobre a biografia dela. E ela é uma lei excelente. E nessa lei, Maria da Penha, tem 5 tipos de violência. A lei descreve 5 tipos de violência. E eu vou fazer um paralelo, porque, na minha opinião, é a melhor forma de definir assédio é através da Lei Maria da Penha. Uhum. Então, a Lei da Maria da Penha diz que podem ter 5 tipos de violência. A física, Uhum. não precisa muito comentário, né? E 2, a psicológica. A física é como se fosse uma explosão. Você acaba do lado de fora com a pessoa. A psicológica é uma implosão. Você acaba por dentro da mulher. Você tira dela o que há de mais sagrado, que é a própria vida subjetiva. Uhum. É o que ela pensa dela, é como ela se vê. Você tá na lei aí? Eu tô. Humilhações, isolamento, Lei. ameaça. A psicológica que a gente tá falando, psicológica, né? Qualquer ação ou omissão que cause o dano emocional. Diminuição da autoestima que prejudique o pleno desenvolvimento da essência da mulher. Perfeito. Eu acho esse conceito maravilhoso. Acho que esse conceito pode ter ser exportado para o ambiente do trabalho, feitas as Você devidas acredita que eu fico adaptações. emotiva? Eu leio isso aqui e falo, meu Deus do céu, tem muita mulher que tá nesse cenário. Tem muita. É muito sério Muita. isso. E a figura, para ilustrar isso, eu gosto muito de uma figura de um circo. Sabe aquele elefante poderoso, aquele animal lindo, grande, amarrado num toquinho de pau? Aham, que ele derrubaria em 2 segundos. Por que ele não derruba? Porque alguém acabou com ele por dentro. E é isso que fazem com as pessoas de vítima de violência psicológica. Que na Justiça do Trabalho a gente também chama de assédio moral. Então, a violência psicológica, ela fica muito gráfica, assim, pra gente ver quando a gente lê a Lei Maria da Penha. Tem a violência sexual. Tem a violência sexual nesse sentido da família. Doméstica. E vou fazer só um parênteses. A gente fala de trabalho, a gente fala de pessoas. Teve a Avon, a empresa, ela fez uma ONG, depois de um feminicídio lá, de uma colaboradora, foi bem emblemático. Eles fizeram uma pesquisa, quem estava me contando era um presidente de uma outra ONG, que eles viram que cada 5 absenteísmos, 5 faltas das mulheres, uma era causada pela violência doméstica. Então, isso também tem impacto No ambiente organizacional. Exato. Mas, falando de mulher, quando a mulher é casada, o marido não tem direito ao corpo da mulher. Isso já era pauta antigamente. No Código Civil passado, tinha o tal do débito conjugal. Se você fosse casada, você tinha que prestar serviços sexuais para o seu marido. Isso acabou. Acabou faz tempo a interpretação, porque é ridícula. É ridícula. Se você pega a sua mulher e faz a força, chama-se estupro. Mesmo que seja entre marido e mulher. O corpo da mulher é dela. Se o sexo é importante para o casamento e a mulher não quer fazer o sexo, separação. Não é para
reivindicar o direito do casamento. do casamento. Então, isso é uma questão muito importante, essa violência sexual. A outra violência, você que tá com a lei aí? Patrimonial. Patrimonial, no caso da mulher, quando o cara pega o salário dela para ela não ter autonomia. Você quer ler aí como é que é o conceito? Qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, recursos econômicos. Tem uma amiga nossa que quando ela... Aí ela tava se separando, né? Quando ela tava se separando, o marido dela começou a jogar os livros dela fora. E aí tirou um dos livros incríveis, que eu vou até recomendar, já que a gente tá falando de mulheres, que é Mulheres que Correm com os Lobos, né? Quase que uma bíblia pra nós. E, gente, isso aí é violência patrimonial, meu livro, né? É pequeno, mas assim, cara... Sim, sim. E tem muita cena dessa, né? De roupa, dinheiro, documento, foto. A gravidade vai aumentando, Vai. né? Tem uma história que eu tô ajudando a mulher, que ela é nossa ouvinte, é uma querida. O marido fez ela colocar a casa que ela ganha dos pais no nome dele. Então, essa é uma violência patrimonial. É patrimonial. Agora, fala da violência moral. A moral é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria contra a mulher. Sabe Então, qual é a diferença entre esses três? xingamento, ofensa, honra. Qual que é a diferença? A injúria é você abalar a honra subjetiva. É o que a pessoa pensa dela mesma. Seu burro, seu ladrão, seu merda, qualquer coisa assim é injúria. E é até crime, tá tipificado no Código Penal. Tá. A difamação é você espalhar fatos sobre aquela pessoa que são... Fofocas, assim. São fofocas irreais. Irreais e maldosas. Pode até ser real, mas é maldosa. Então, eu vi o fulano bêbado, largado lá na porta da casa dele. Não tem que falar, não é pra fazer fofoca, é crime. Crime de difamação. A calúnia é a fofoca, mas quando tem um crime envolvido. Fulano roubou da empresa, pegou R$50 do caixa, enfiou no bolso e saiu. Isso é um crime de calúnia. É o único crime que no Código Penal admite a exceção da verdade. O que significa isso? Olha! Se você provar que a pessoa roubou realmente, você tá isento. O resto você não prova que você tá certo. Eu chamei ele de burro, mas ele é burro. Não. Acabou. Game over, você tá condenado. Então, é muito interessante trazer essa Lei Maria da Penha, porque ela é muito boa. Ela dá essas 5 violências, e na Justiça do Trabalho, a gente tem o assédio moral e o sexual. O assédio moral é a violência psicológica e a violência moral, que é a fofoca, que é fazer o outro se sentir mal. Ofensa. Exatamente. Então, por esse frame, por essa moldura, a gente consegue chegar lá, e eu acho muito mais fácil do que explicar o que esses autores estão falando. Perfeito. Uma outra questão é a violência patrimonial. Vou dar um exemplo prático que aconteceu. Eu trabalhava numa vila e tinha uma empresa lá que o presidente era muito rico, de uma família muito famosa, exótico, chegava de Porsche. E quando ele não queria que uma pessoa trabalhasse lá na empresa dele, ele deixava de pagar o salário. Que é uma violência patrimonial. Mas ele é uma violência patrimonial, não é simplesmente porque ele falava que ele não tinha dinheiro, que era estranho, porque ele tinha um Porsche e ia trabalhar de Porsche. Essa violência, ela tinha um objetivo, uma intenção, que é causar que a outra parte pedisse demissão, ele não ter que se ver com isso. Então, é um assédio moral através de uma violência patrimonial. Tá. Então, eu acho que deu para entender bem o cenário. Deu pra entender bem. Tem alguma dúvida? Eu acho que esse exemplo que você deu agora, aí só pra gente colocar nome aos bois, né, e conseguir identificar, trazer consciência para esses problemas. Esse tipo de pessoa que traz uma violência como essa, patrimonial, ele é um agressor psicopata ou um agressor narcisista, que a gente comentou no episódio passado? Não precisa de um Sabe médico para detectar isso? Mas com certeza é um perverso, como diz a Marie France. Eu tô perguntando isso porque a gente já conversou sobre os tipos de agressores e o psicopata, eu tinha entendido que a pessoa não nasce psicopata, ele não nasce louco, né? Eu achava que era um bebezinho inofenso e ele nasce e aí coloca-se numa situação em que ele se torna um psicopata. E você explicou pra mim que não, tem gente que é assim mesmo. Ou seja, não dá pra você também sempre... você comentou isso já também, de respeitar ou ter a empatia pro agressor para que de fato você reconheça aquele cenário e aí você se afaste ou não, conforme a sua decisão.
O narcisista é um transtorno de personalidade. Ele não aprendeu, quando a gente é criança, a gente é egocêntrico, a gente é o centro do mundo, pro bem e pro mal. Tudo que acontece do mundo de ruim, a gente acha que é culpa nossa. Os pais se separaram, é culpa da criança. O pai não ama o filho, é minha culpa que sou uma porcaria. Porque é mais fácil isso do que lidar com o fato de que o pai não é capaz de amar. Porque pai e mãe, quando a gente é criança, é Deus. Então, a criança, a gente... Por definição, quando criança, a gente é narcisista. Mas a gente vai crescendo e, idealmente, a gente vai percebendo que a gente é uma poeirinha no meio do nada, né? Se você olhar ali o universo, a gente não é nada. Se a gente colocar a nossa magnitude em perspectiva, a gente vai ver que é bem insignificante. Então, a gente vai crescendo e vai se dando conta da nossa insignificância. Vai colocando em perspectiva outras pessoas, outros valores, enfim. O psicopata, ele... não tem só um problema de empatia, ele tem problema com emoções. Dá uma lida aqui, eu fiz um risquinho. O que diz, segundo o DSM-5, aqui, os psicopatas. Segundo o DSM-5, os psicopatas que apresentam a tendência a enganar por lucro ou prazer, indicada por mentiras reiteradas, a utilização de pseudônimos ou fraudes, geralmente são pessoas impulsivas incapazes de planejar de forma antecipada. Ao contrário dos perversos morais, que sabem como se adaptar, seduzir e, sobretudo, montar progressividade, uma estratégia para levar alguém a cair numa armadilha. Então ela usa o termo perverso porque ela tanto faz ser psicopata ou narcisista. E eu acho que a questão da gente entender o nosso agressor é a gente olhar como a gente se sente em torno dele. É isso. Se a gente sente que a gente pisa em ovos, que é uma pessoa perigosa, a gente fica esperto, porque com certeza a gente está lidando com o perverso. Mas a diferença técnica que os psiquiatras vão dizer é que o psiquiatra ele tem menos range, menos espaço, banda de emoções. Enquanto o narcisista ele não tem a empatia, o psicopata não tem várias emoções dentro dele. Ele é frio, já nasceu assim, frio. Mas é uma parcela pequena da população. E aqui ela está dizendo, né, que são mais impulsivos. Mas eu não vou entrar nesse assunto porque eu não tenho a competência técnica para falar sobre isso. Não, perfeito. Acho que a gente explorou bem. Quero pedir para as pessoas colocarem perguntas, né? Comenta no YouTube, comenta no Spotify. Não entendi esse conceito. Como que é o nome do livro? A gente escreve, a gente coloca aqui nos comentários. Vamos dialogar sobre isso e dar espaço. Vamos. E uma coisa que eu queria dizer, um dado muito importante. Na Suécia, 15% de quem sofre assédio moral se suicida. 15%. Aqui no Brasil, eu acredito que esse número não é tão alto, porque a gente está tão acostumado com vários reveses da vida, que a gente não vai falar... A gente é guerreiro brasileiro, né? É igual aquela pessoa que toma um veneninho um pouquinho por dia. Quando toma um venenão, ele já está mais acostumado, o corpo está acostumado. Mas 15% de quem sofre assédio se suicida é um número altíssimo. E eu gostaria que você lesse, porque eu gostaria que ficasse bem claro para quem perpetra o mal, o que pode acontecer com essa pessoa. Lê o artigo 122 do Código Penal. Exato. Gente, trabalhe como advogada para você manjar né, desse cenário. Eu vou ler para vocês. O artigo 122 fala sobre induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Então a lei fala, né, que induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação tem a pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, se a conduta resulta lesão corporal ou de natureza leve. Se é uma lesão grave, reclusão de 1 a 3 anos. E se é morte, 6 anos. Então, toma cuidado quando você levar a vítima a um grau de desorientação tão grande, desesperança tão grande, que a única coisa que ela vê como saída para livrar daquela dor é um suicídio, você pode ser chamado a responder um processo de auxílio aí ao suicídio, e essa é a pena. 6 anos de reclusão. É isso. Que fique claro. Que fique muito claro. Isso é muito sério. E hoje em dia, mas não vai ter provas, né? Hoje em dia, com a internet, a gente consegue. A gente consegue testemunha, a gente consegue muita coisa. Então, tem que falar desse assunto. Isso é assédio. Vamos falar do que não é assédio? Boa. Vamos tá claro que é assédio? Acho que tá claro que é assédio. Espero que sim. O que não é o assédio? Vê nossa política de respeito, e eu coloquei alguns exemplos que não são assédio. Por quê? É muito importante. Porque a CLT, ela foi feita em 1940 alguma coisa. E tem o poder de
de gerência da empresa, é o poder de direção da empresa, que ela pode mandar, ela pode punir, ela pode dar advertência, ela pode dar suspensão, não pode bater, não vai bater, óbvio. Tem que deixar claro. Mas ela pode. Então, por exemplo, vou até dar um exemplo interessante. A minha mãe é advogada de uma empresa lá que recebeu uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. E a denúncia de assédio moral. E minha mãe foi ler a denúncia porque o chefe mandou nela. Desculpa, não deveria estar dando risada. É que eu adoro mandar, né? Já me falaram isso. Já de ser muito mandona. Acho que eu sou um pouco mesmo. Mas isso não é assédio se você está dentro de um ambiente corporativo. Né? Hoje em dia não é a melhor prática. Não. Porque a gente não péssimo, tem que mandar, porque não pode ser top-down. Você tem que ser mais jeitosinho. É isso. Mas não é assédio. Crime. Não é crime e não é delito do trabalho. Não é assédio. Feedbacks construtivos. Construtivos. E, aliás, é importantíssimo o feedback construtivo. Como você vai crescer se você não tem... E esse é o problema difícil, né? A gente fala de um assunto tão denso, aí fica todo mundo com medo e todo mundo não faz mais nada. Que é o efeito reverso do que a gente gostaria de propor. E eu vou dar só um exemplo. Quando a gente é pai e mãe, da minha geração para trás, era muito comum apanhar e ter todo aquele abuso físico. E a geração nova ficou com tanto medo disso que agora negligencia os filhos. Então a gente saiu de um padrão que era autoritário e foi para um que é negligente. Os dois polos são horríveis. A gente precisa achar o equilíbrio. E aqui que o assédio também entra. Vamos falar do equilíbrio. Críticas construtivas são ótimas para crescimento. Não é assédio. É isso. Demissão justificada por desempenho não é assédio. É o poder da empresa. A empresa tem que dar lucro, tem que dar resultados e é o jogo. Distribuição de tarefas desafiadoras compatíveis com a função. Sim. Meu chefe pediu pra eu montar uma planilha aqui totalmente... Ué, mas... Não é clube. Você não tá indo lá pra você se divertir. Você tá indo lá pra trabalhar. Esse aqui é interessante. Mudança de função ou setor por necessidade organizacional que melhor se adequa ao perfil. Já aconteceu das pessoas se sentirem, nossa, mas eu tava trabalhando no atendimento por telefone, agora eu trabalho no atendimento por e-mail? Eu tô me sentindo rebaixada por isso, né? E pode ver muito a questão de ver a vida distorcida e achar que isso pode ser um assédio. Mas no grande esquema das coisas, não. Isso é um poder, é o direito da empresa de escolher. Isso pode ser considerado assédio se provar que foi intencional contra a pessoa. Pode, mas geralmente não é. E esse aqui, hein? Tom de voz firme, desde que não tenha gritos, ameaças ou palavras ofensivas. E você é bem assertiva, né? Eu gosto de gente assertiva. É que tem gente muito delicada. Eu tenho uma história boa. Eu trabalhava em 2 empresas antes de eu te conhecer e eu era gestora de um grupo de militares. E esses grupos de militar, eles eram bem mais velhos. Então, 50, 55, já estavam aposentados. E a gente tinha um fornecedor que eram tudo gente muito jovem, 20 e tal anos. E eu sempre participava das coisas, mas teve um dia que eu estava ocupada, eu sempre fazia mediação, porque era um gap geracional tão grande. E esse coronel do exército reformado, aposentado, ele tem o hábito de falar assim. Com a mão, gesticulando com o dedo. E falar dedo. assim. E a moça jovem ficou paralisada. Ela achou que ele estava mandando nela ali, apontando sendo assediada. E reclamou pro chefe, que reclamou pro meu, que me ligou. Que história é essa? A gente é uma empresa que respeita as pessoas. Eu falei, não, com certeza. O que aconteceu? O fulano estava apontando o dedo. Ai, meu Deus. Eu falei, não foi por mal. É o jeito dele, ele fala assim com todo mundo. Mas teve uma questão de conflito ali geracional. Então é muito complicado explicar para um dinossauro, né? O que é o bebê, que ele olha o bebezinho ali, a jovem. tá interpretando. Então é mais uma questão de geracional, né? De dar problema do que o assédio propriamente dito. Mas grito já se torna. Grito. Então ele pode até falar com o dedo, enfim. Mas a pessoa também pode errar. Às vezes você dá um grito, depois vai lá, pede desculpa. Não é uma coisa assim que causa dor eterna. Inclusive, a maior parte dos doutrinadores brasileiros falam que para se configurar assédio moral tem que ser reiteradamente. Você gritou uma vez ou outra ali porque tá nervoso, não é pessoal, não vai ser considerado assédio. Agora, se a pessoa sempre grita com você, te desestabiliza, aí é assédio. Perfeito. Então tem essa diferença. A gente é humano, afinal de contas. Imperfeitos. Vou falar mais um só, tá? Elogios ou gentilezas respeitosas, sem conotação sexual. Pode falar, sua apresentação foi muito boa, ou
que linda você tá com uma roupa hoje. Você pode falar? O que é isso? É melhor evitar, né? É. Se for um chefe homem, é melhor evitar. É. Tem coisas que é melhor evitar. Não, se for homem, então nem fala, querido. Nem melhor fale, você guardar pra você, porque fica na sua, as mulheres estão crescendo, é melhor você ficar no seu lugar. Então, foi muito engraçado, porque eu sou muito espontânea, né? Às vezes falo alguma coisa que eu não deveria. A gente estava trabalhando com um mocinho que tinha acabado de entrar e eu não sei que alguém falou 19 aninhos, eu falei, ai meu Deus, que coisa linda! Jesus. Alguma coisa assim. E a menina do RH, Juliana, falou, é porque tem a idade da sua filha, né? Pra dar uma quebrada, Pra né? dar uma quebrada. Eu, claro, é nesse intuito que eu tô dizendo, como na idade da minha filha. Imagina, nem passou pela minha cabeça alguma coisa diferente. Mas no ponto de vista de um jovem, e é engraçado, né, que a gente vai envelhecendo, a gente vai se dando conta. Não. E que aquilo pode ser ofensivo para o jovem. Pode. Então, é de se evitar. Então, a autorresponsabilidade tá mandatória aí nesse cenário. Em qualquer situação, profissional, pessoal, né? Autoconhecimento, autoconsciência. Minha querida, falamos bastante. 40 minutinhos já. Uau, eu vou te fazer uma pergunta, que é a pergunta do nosso episódio. Fácil de responder. É fácil de responder? Fácil. A gente tem o quadro aqui, o Silêncio que Fala, né? Então, luz que você trouxe para uma situação que era silenciosa para você no início, era uma escuridão. E eu queria saber uma luz, né? Qual voz você trouxe para um silêncio que você carregou por alguns anos, ou muitos anos, ou dias? Para mim, é o Vocalize. O podcast. O podcast. É nosso. É nosso. E eu tô muito feliz por usar esse instrumento como voz amplificadora dos direitos das vítimas, de como ser melhor, como não ser assediador. Então, eu já tô muito feliz, assim, eu sinto que eu cumpri uma missão na vida de trazer luz para essa questão. Eu espero que eu tenha a capacidade de gerar transformação. E se não, eu recomendo o livro da Marie France. Ela vai. Se eu não conseguir, ela vai. Ela vai. Vivian, é um prazer enorme estar aqui com você novamente. Obrigada. Achei que essa conversa ficou bem extensa, mas muito completa. É claro que a gente vai ter mais espaço para falar e para trazer. Foi só um cheiro, foi um overview. A gente quebrou em 2 episódios um assunto muito relevante, muito importante para nós duas. E que tenham mais, que tenham próximos, a gente vai ter mais convidados e estaremos aqui novamente. Daqui 15 dias tem mais episódio indo pro ar. Quer fazer seus agradecimentos? Muito obrigada. Namastê. Obrigada a você que está ouvindo até agora, que curtiu essa conversa, que ressoou com você. E claro, seu like, seu comentário, compartilhar com quem você acredita que vai ressoar também esse tipo de discussão. E por favor, coloca aqui o que você achou, o que você sentiu falta, dúvidas que você possa ter. A gente está por aqui realmente querendo trazer voz ao silêncio, transformando ele em ação. Muito obrigada, até a próxima.